Eu moro algumas horas ao norte da área de Phoenix, em Iona, mas viajo para a cidade com frequência a negócios e para resolver questões pessoais. Pego a rodovia 87, passando por Fountain Hills, que me leva até a 202 no coração do Vale. Ao longo dessa rota externa na 87, apesar de haver dezenas de outdoors de diferentes empresas, me recordo de um em particular. Não me lembro o mês exato, mas no final de 2021, me deparei com um desses outdoors exibindo a foto de uma pessoa desaparecida. Ethan Risto, desaparecido em Fountain Hills. Uma recompensa era oferecida por informações que levassem ao seu paradeiro. Há muitos crimes no Vale, então nas primeiras vezes que passei por aquele outdoor, não prestei muita atenção à forma como estava escrito. Parecia que esse cara era procurado por algum motivo. Presumi que ele tivesse cometido um crime, ou que aquela era a resposta do Estado a isso, imaginando que as pessoas da área já o conheciam. Rapidamente, cerca de 10 meses depois, enquanto deixava Phoenix e voltava para casa, vi o mesmo outdoor. Ocorreu-me que já fazia quase um ano desde que o vi pela primeira vez, e não havia como o Estado ou o Departamento de Polícia manter algo assim por tanto tempo. Tinha que ser privado, o que significava que era uma pessoa desaparecida de verdade, não apenas um criminoso em fuga. Fiz uma anotação mental do nome dele para poder pesquisá-lo mais tarde e descobrir por mim mesmo. Como muitos de vocês, sou fascinado por mistérios e tudo que é estranho. Eis que esse caso acabou sendo muito mais estranho do que eu imaginava, pois a notícia dividiu tudo da seguinte forma. Ethan Risto levou sua esposa e filhos para o deserto nos arredores de Fountain Hills. Para quem não sabe, Fountain Hills é um subúrbio de Phoenix situado ao longo do canto nordeste do vale. É a primeira comunidade que você encontra ao chegar na 87. Começa como uma subdivisão super espaçada, com casas a quilômetros de distância uma das outras, muitas vezes com terrenos estatais entre elas. Quanto mais você se aprofunda, mais se transforma em um deserto total. O Rio Verde corta a região e trilhas de terra se cruzam em todas as direções. Então há muito o que fazer em termos de recreação ao ar livre. Assim como muitas pessoas, Ethan e sua família estavam aproveitando o dia. Ethan dirigiu um Toyota Highlander, um veículo razoavelmente robusto, e decidiram explorar um pouco o deserto. Pelo que me lembrei, eles foram a um parque aquático, brincaram por um tempo e depois almoçaram. Tudo estava normal. Todos estavam bem. Um dia normal em Fountain Hills. Acredito que eles moravam fora de Fountain Hills, em terras tribais, que o restante de nós consideraria o caminho ao norte de Scottsdale, muito parecido com a comunidade espalhada pelo deserto que descrevi antes. Ao voltar para casa, Ethan decidiu seguir uma trilha de terra que pode ter sido um desafio além da capacidade de seu Highlander. As notícias relataram que ele enfrentou problemas com o motor, o veículo parou e a família Risto ficou repentinamente presa no meio do nada. Deveria ser perto do pôr do sol, com o céu roxo e vermelho ondulando em roxo, e depois preto. O deserto fica inacreditavelmente escuro à noite, especialmente se a lua não estiver presente. Ethan supostamente se levantou e disse que iria buscar ajuda em uma cidade que ficava a apenas alguns quilômetros de distância. Embora ele estivesse certo, esses poucos quilômetros consistiam em estradas de terra sinuosas que levavam muito mais tempo para dirigir ou caminhar do que uma estrada normal, com muitos zigue-zagues subindo e descendo colinar. Sem querer especular, isso pode ter contribuído para ele se perder. Talvez ele quisesse economizar tempo em vez de ir e voltar, então tentou avançar por certas áreas do deserto e acidentalmente se desviou do curso. Isso explicaria por que literalmente desapareceu no ar. Fiquei chocado ao ler a história trágica que contei. O pai do pobre coitado estava em todos os noticiários naquele primeiro ano, implorando ao público que se lembrasse de tudo o que pudesse desde o dia em que ele desapareceu.
Foi ele quem colocou aquele outdoor que eu vi há tanto tempo. O outdoor permaneceu no ar por mais um tempo, talvez 6 meses, ou talvez um ano. Um dia, ele simplesmente desapareceu. Parte de mim ficou esperançosa, como se talvez ele finalmente tivesse sido encontrado. Mas eu sabia que não era provável. Fiz uma rápida pesquisa no Google por qualquer atualização e descobri que não havia nenhuma. Ele ainda estava desaparecido. A família e o grupo de busca estavam apenas reduzindo os esforços. É tudo muito triste, mas presumo que essa seja a natureza de quase todos os casos como este. A única informação nova e estranha que vi foi que alguns investigadores do TikTok visitaram o local onde o carro de Ethan quebrou e mostraram que era bastante acidentado, com trilhas acidentadas de Jeep. Mas essa não é a parte interessante. O que eles tinham nos relatórios oficiais da polícia, de quando a lei encontrou e coletou o Highlander como prova, era um relatório que afirmava que não havia absolutamente nada de errado com o carro. Na verdade, o relatório afirmou que eles dirigiram o carro de volta para a delegacia. Muito estranho. Todas as coisas consideradas, sua esposa e filhos estavam bem, pelo que me lembro de ter lido. Eles esperaram no carro por algumas horas, perceberam que ele estava demorando muito e então decidiram caminhar em direção à cidade. Acho que as crianças tinham menos de 10 anos e, felizmente, não tiveram que andar muito. Um estranho os pegou em uma hora e os levou para a cidade. Outra coisa que me lembro é que Ethan não tinha o telefone. Achei isso meio estranho de ler, considerando que ele se ofereceu para buscar ajuda. Você pensaria que ele teria levado seu telefone para poder se comunicar-se e quando encontrasse alguém, ou no caso de não conseguir realocar seu próprio carro ali no deserto. Esses 2 detalhes realmente me fizeram coçar a cabeça. Um residente de Fountain Hills, que preferiu se manter anônimo, compartilhou: minha família mora na área de Fountain Hills há algum tempo e coisas estranhas são conhecidas por acontecer aqui. Não é incomum que pessoas desapareçam nesta área. Geralmente crianças ou idosos. Pessoas mais velhas, com demência às vezes, são vistas pela última vez em um dos vários postos de gasolina nos arredores da cidade. Eles abastecem e esquecem o que estão fazendo, pegando a estrada sem ter ideia de onde estão. A próxima cidade não fica a menos de 110 quilômetros de distância e alguns deles nunca conseguem chegar lá. Eles saem da estrada e ficam presos ou seriamente perdidos, e então alguém os denuncia ou eles sucumbem ao calor. É uma realidade brutal, mas Phoenix é uma metrópole enorme e estamos em uma das portas de entrada e saída, então você verá algumas coisas estranhas. As crianças que desaparecem geralmente estão fugindo de casa, vistas pela última vez comprando cigarros ou bebidas energéticas em algum tipo de câmera de segurança antes de desaparecerem na escuridão dos desertos daqui. Eles não são encontrados porque alguns deles não querem ser encontrados. Ou pelo menos não inicialmente. Eu realmente não acompanho muitas dessas histórias porque, francamente, há muitas delas. E elas aparecem ou não. Quando Ethan desapareceu, porém, foi um pouco diferente. Ele não desapareceu casualmente, mas aparentemente desapareceu em algum lugar da cidade. Você tem que entender que não há nenhuma autoridade oficial sobre as coisas que você vê nas notícias. E depois, há todas as coisas locais que eles não relatam. Eu, pessoalmente, não quero me aprofundar muito nisso. Mas pense nos fatos. Esta ainda é uma investigação aberta, seja um caso arquivado ou não. Há algumas coisas na 3TV e na Fox 10 que simplesmente não são ditas. A maior delas para nós, moradores locais, foi o fato de que Ethan supostamente chegou à cidade. Só descobri isso porque vi outras pessoas falando sobre isso online também. O que todos nós ouvimos foi que Ethan chegou a um desses bairros chamado Fear Rock Community. É um bairro chique, com casas que valem milhões de dólares.
É sofisticado e privado, mas tem terrenos baldios à venda que dão acesso ao deserto fora da cidade. Acredita-se que Ethan vagou por um desses terrenos baldios. Ele foi visto por volta das 19 usando apenas botas curtas, óculos de sol e nada mais, sem camisa. Então acho que não é a coisa mais incomum se ele estava andando pelo deserto no calor do verão. Ele provavelmente estava assando. Sempre achei interessante que ele tenha sido visto nu na última vez que esteve. Descobri que isso não é tudo, mas a última vez que ele foi visto, ele estava supostamente gritando que todos na vizinhança estavam tentando matá-lo e sua família, correndo de casa em casa, prédio em prédio, gritando sobre algum tipo de conspiração para assassinar sua família e fazê-los desaparecer. Eu não moro neste bairro de Fountain Hills especificamente, mas conheço pessoas que moram, e o que se diz é que isso realmente aconteceu. Depois de toda a histeria, ele simplesmente desapareceu. Seja tendo fugido para o deserto ou entrado em outro carro, ninguém tem certeza. Ouvi versões diferentes da história, mas no final das contas não acho que haja qualquer evidência para apoiar ou refutar as teorias da conspiração. Embora ele possa ter corrido para terras da reserva para nunca mais ser visto, ele pulou em um SUV preto que disparou pela rodovia. Ele foi visto pedindo carona, foi pegado por uma van. Obviamente, tudo isso são rumores, e a polícia rapidamente examinou o que era tangível e descartou o que era simplesmente pura especulação. Ouvi uma coisa que foi muito estranha. A família dele também pode ter sido vista na vizinhança. É uma história estranha, e eu não sabia dizer se a pessoa que a contou estava alegando que eles estavam todos juntos a pé ou todos juntos no carro deles. Eu sabia que eles estavam brincando no deserto quando o carro deles ficou preso ou algo assim, e foi isso que desencadeou toda a situação. Eu meio que pensei que era um boato muito estranho para se espalhar, e não conseguia entender por quê ou como. Como qualquer outra coisa, imaginei que fosse possível, mas não provável. Mas decidi investigar o caso por mim mesmo. Em vez de Ethan desta vez, embora eu estivesse curioso sobre sua esposa e filhos, qual era a versão oficial dela? Descobri que o nome dela era Hannah, que ela era coproprietária de uma cafeteria em Scottsdale chamada Espresso Express. Quanto a declarações sobre seu marido desaparecido, não havia literalmente nada com o rosto ou o nome dela. Havia uma reportagem intermediária, que só existia porque o canal de notícias a procurou para uma entrevista. Além disso, ela não havia divulgado nenhuma informação sobre sua família ou seu marido. Eu, pessoalmente, achei isso estranho, então decidi examiná-la mais detalhadamente. Havia muito a descobrir. O pai de Ethan lutaria por seu filho, tentando virar cada pedra em seu esforço para descobrir seu paradeiro. Aprendi com suas postagens online, seu canal no YouTube e suas muitas entrevistas com as emissoras de notícias locais. O cara nunca deixou nada intocado em sua busca pela verdade. E nessa busca, ele fez vários comentários insinuando que a esposa de Ethan, Hannah, não estava cooperando com a polícia ou qualquer pessoa envolvida na investigação. Isso explicaria por que não conseguia encontrar nenhuma declaração pública dela em lugar nenhum. Hannah foi literalmente uma das últimas pessoas a ver Ethan vivo, e ela estava inteira e não disposta a compartilhar qualquer informação com ninguém. Até hoje, ainda não sei o que pensar disso. Não a conheço pessoalmente, então não consigo explicar por que ela não cooperou. Talvez haja uma boa razão. Tudo o que sei é que um homem desapareceu aqui e ninguém tinha respostas. Mas por algum motivo, não consegui tirar Hannah da cabeça. Então, simplesmente continuei procurando por coisas relacionadas ao nome dela, o que eventualmente me levou aos registros do Tribunal Público. Lá, descobri algo muito interessante. Hannah estava sendo despejada. Se este era o endereço residencial dela ou da cafeteria que eles possuíam, não tenho certeza de como isso se relaciona.
mas é mais lenha na fogueira de um mistério estranhamente sério que ainda não tem respostas até hoje. Um investigador particular de Phoenix compartilhou sua perspectiva. Eu pessoalmente não trabalhei diretamente no caso Risto, mas consultei um cara que trabalhou. Ethan desapareceu em 21 de agosto de 2021, em algum momento da noite, no lado leste da rodovia 87. Por causa de onde ele desapareceu, esta investigação aberta permanece sob a jurisdição conjunta dos departamentos de polícia de Salt River e Scottsdale. E devido à natureza desses departamentos e à natureza deste caso, poucos detalhes foram disponibilizados ao público. Aqui está uma coisa estranha que posso dizer. As datas desde o desaparecimento desse cara variam em toda a internet, em todos os lugares onde você procura. Muitas emissoras de notícias e muitas entrevistas revelaram e aceitaram totalmente que Ethan saiu com sua família no dia 20 e desapareceu mais tarde naquela noite. Mas se você olhar no banco de dados oficial de pessoas desaparecidas, ele foi declarado desaparecido no dia 21. Não é a coisa mais estranha, mas há relatos de pessoas que afirmam ter visto Ethan na área do Shea Boulevard e da 87 no dia seguinte, dia 21. Como ele poderia estar perdido no meio de Fountain Hills? Fountain Hills é espalhada, mas em geral é uma pequena comunidade densa na porta de Phoenix. Seria incrível estar perdido quando você percebe que está atrás do cassino e se fosse realmente ele, as pessoas estavam o avistando, o que implica que algo mais está acontecendo. Talvez algum tipo de colapso mental. Por que ele permaneceria na área por tanto tempo quando afirmou que iria buscar ajuda? De qualquer forma, era lama na água para as pessoas que tentavam investigar. Outra parte que me confundiu teve a ver com a esposa dele. Ela contou uma história quando foi pega pela primeira vez. Aconteceu algo assim. Ela e Ethan estavam levando as crianças para acampar quando tiveram algum problema com o motor. Então Ethan saiu da rede para ir buscar ajuda. Quando ele não voltou, ela, por sua vez, levou as crianças para encontrar ajuda e foi rapidamente atendida. Isso mostra quantas pessoas estavam circulando por aí. Isso também mostra o quão perto eles estavam da cidade. É aqui que fica confuso novamente. Quando a polícia encontrou o carro, ele funcionou e até dirigiu. Não havia absolutamente nada de errado com ele. Também não havia equipamento de acampamento. Quero dizer, nenhum, zero. E eles tinham 2 crianças com eles. Eles precisariam de uma quantidade considerável de suprimentos para manter todos confortáveis lá fora, no calor do deserto. Outra coisa, era meados de agosto. Ninguém no mundo estava planejando uma viagem de acampamento no deserto sem um trailer de acampamento completo, equipado com água e tomada de ar-condicionado. As crianças gostam desse tipo de terreno? Era simplesmente ridículo. A polícia, como você pode imaginar, não acreditou realmente nesse ângulo, mas não tinha muitas evidências. Hannah, sua esposa, não se abriu para interrogatórios ou declarações de qualquer tipo. É tudo um comportamento muito estranho, especialmente quando você combina isso com a história deles sobre acampar em terras da reserva. Nada menos que 2 anos após o desaparecimento de Ethan, uma estudante da NAU fez um relato interessante para os detetives encarregados do caso. Ela estava passando pela área de Fountain Hills, a caminho de Flagstaff, quando passou por um caminhão-baú empoeirado. Havia algumas pichações na traseira e uma das mensagens dizia claramente: ligue para o 911. Isso chamou sua atenção. Então ela ficou atrás do veículo para tentar entender a situação. Parecia ver o nome escrito no painel traseiro, mas a luz fraca dificultava a leitura. Depois de alguns quilômetros apertando os olhos e trabalhando em ângulos diferentes, ela viu que estava escrito Ethan. Ela ligou para o pai dela, que lhe disse para ligar para o 911 e fazer um relato para ela mesma. Ele pesquisou online e encontrou Ethan Risto no banco de dados do Arizona. Então ele sabia que poderia estar relacionado novamente. Pessoalmente, não estou envolvido na situação, mas pelo que eu sei, os detetives conseguiram rastrear aquele caminhão-baú
que foi confirmado como não estando envolvido com o caso, Ethan não foi encontrado no caminhão ou relacionado a ele de alguma forma. A escrita na parte traseira foi uma leitura errada por parte da estudante, ou apenas algum tipo de piada de mau gosto. Seja qual for o caso, foi uma estranha coincidência que algumas pessoas pensaram que poderia resolver o caso. Já se passaram 3 anos e Ethan ainda não foi encontrado. Este caso foi tão comentado que o FBI se envolveu brevemente, mas, infelizmente, nenhuma pista no caso foi encontrada. Sua família sente falta dele todos os dias. Há muitas pontas soltas, mas no final das contas apenas uma vítima real. E ele não está por perto para compartilhar sua história. Deixe-me esclarecer sobre um dos crimes mais hediondos já resolvidos em todo o Canadá. Tollfield é uma pequena cidade em Alberta, lar de cerca de 1.200 residentes durante todo o ano. Fica a leste de Edmonton, uma pequena cidade pitoresca próxima. Em 1977, um casal chamado Charlie e Mavis McLeod decidiu substituir a bomba em uma fossa séptica em sua casa em Niven. Em vez de comprar uma nova, eles decidiram retirar a bomba da fossa séptica na fazenda de sua propriedade. Ela ficava a cerca de 24 quilômetros fora da cidade. A fazenda estava completamente abandonada e já há algum tempo quase condenada. Esta era uma maneira perfeita de retirar uma das poucas peças de valor restantes fora daquela propriedade antes de se livrar dela para sempre. Quando chegaram lá e encontraram a fazenda em um estado de desordem total, o que tornaria difícil dizer se alguma coisa estava realmente fora do lugar. Sem conhecimento dos eventos que estavam prestes a acontecer, Charlie e Mavis foram até a fossa séptica e a abriram, apenas para encontrar uma meia e um sapato flutuando na água. Só depois que Charlie se abaixou para removê-los, descobriram que o sapato estava preso a um pé e a uma perna. Havia um cadáver dentro do tanque da fossa séptica de sua antiga fazenda abandonada. Os McLeods notificaram imediatamente a polícia, que saiu para examinar a cena e determinar se foi um acidente ou um crime. A perna havia se soltado do resto do corpo, agora flutuando livremente na água séptica. Ao chegarem, os policiais não tinham um método para drenar rapidamente o tanque ou foram forçados a retirá-lo manualmente. Usando potes de sorvete vazios para retirá-lo meio galão de cada vez. Uma vez que o tanque estava vazio, eles puderam realmente ver o estado do corpo, que estava embrulhado em um grande lençol amarelo, amarrado com vários elos de corda de nylon. Esse detalhe fez com que os investigadores e os moradores locais soubessem que um crime havia sido cometido. A pessoa poderia ter caído na fossa séptica, com certeza, mas não poderia ter se amarrado com uma corda. Alguém usou a fossa séptica como um método de descarte. Depois que o corpo foi retirado, o próximo passo foi descobrir o sexo e como eles morreram. Eu era apenas uma criança quando tudo isso aconteceu, mal na primeira série. Lembro-me de um pouco do que meus pais estavam dizendo, e dos outros adultos que eu conhecia no início. Todos suspeitavam muito do casal que descobriu o corpo, os McLeods. Eu não os conhecia, nunca os conheci, ou mesmo ouvi falar deles. Então não entendi por que eles estavam sendo observados. Isso era mais um escrutínio local, não tanto por parte da polícia. Algumas pessoas em Tollfield simplesmente acharam bastante suspeito que esse casal estivesse mexendo em sua própria propriedade agrícola abandonada fora da cidade. Quase parecia bom demais para ser verdade. E os moradores sussurraram por um tempo. Felizmente, meus pais esconderam de mim a maioria dos detalhes mais duros, já que a natureza desse crime era além de brutal. Não foi até que eu fiquei um pouco mais velho que aprendi sobre a realidade disso. Isso foi em meados dos anos 1980. O cara nunca havia sido identificado e ninguém jamais havia sido acusado do crime.
O que eu vi foi que a pessoa havia sido torturada quase além do reconhecimento. Depois de ser amarrado, alguém o espancou com objetos pontiagudos e depois usou uma faca afiada para cortar os dedos dos pés e das mãos. Esses ferimentos eram leves, mas alguém usou um maçarico de butano para realmente fazê-lo gritar, até mesmo apagando cigarros na carne macia ao redor de seu rosto. Então, eles usaram uma tesoura de fazenda para mutilar seus órgãos genitais. Tanto que realmente levou vários meses para os médicos legistas identificarem positivamente o corpo como sendo de um homem. Os assassinos desse pobre rapaz. A pequena cidade de Towfield, no norte, foi sacudida pelo brutal assassinato de um homem encontrado em uma fossa séptica abandonada. O corpo estava tão mutilado que nem o sexo da vítima pôde ser determinado. Tamanha a brutalidade do crime. Graças a Deus eu não ouvi nada disso quando criança, porque eu definitivamente não teria lidado bem com a história. No final das contas, o homem, conhecido como Sam, da fossa séptica, foi atingido por 2 tiros na cabeça e no peito. Os médicos admitiram que poderiam ter existido mais ferimentos de bala, mas só havia evidências para confirmar os 2 na forma de ossos quebradosos. O lençol em que o corpo estava enrolado estava totalmente encharcado de sangue. E quem o deixou lá sabia exatamente o que estava fazendo. Aprendi tudo isso quando fiquei um pouco mais velho e voltei a conversar com meus pais e outras pessoas da comunidade sobre o caso. Tinha algumas dúvidas, mas eles me disseram que a suspeita de que a vítima tivesse sido morta por causa de uma reação instintiva, ou seja, uma vingança, foi descartada em poucos dias. O que me contaram depois foi ainda mais assustador. Towfield ficou ainda mais tensa após a descoberta do corpo. As autoridades não acreditavam que a vítima fosse da área. Ninguém se apresentou para identificá-lo e não havia nenhum registro de pessoa desaparecida que se encaixasse no perfil. Mas o assassino ou assassinos eram definitivamente da região. Somente alguém que conhecia bem a área saberia sobre a fazenda abandonada nos arredores da cidade. Alguém que morava ali há algum tempo, talvez dirigisse por conta própria, alguém com conhecimento do local. Os vizinhos começaram a trancar as portas, de olho em quem, o que e quando eles fizeram. Todo mundo estava especulando sobre quem poderia ter sido responsável. A comunidade passou a vasculhar suas fossas sépticas em busca de mais corpos, mas nenhum foi encontrado. O assassinato de Sam virou Towfield de cabeça para baixo. A próxima suspeita razoável surgiu a partir dos ferimentos da vítima. Lentamente, os moradores de Towfield começaram a ouvir sobre a extensão da mutilação e que o corpo havia sido agredido sexualmente de várias maneiras. Meus pais me disseram que quase todo mundo acreditava que a vítima havia cometido um crime sexual e que por isso ele foi tão mutilado, olho por olho. Eles acreditavam que ele havia abusado sexualmente de alguém, traído um relacionamento ou talvez até mesmo dormido com o cônjuge de alguém. Seja qual for o caso, nada justificava aquele tipo de execução, o que deixou o povo de Towfield ainda mais nervoso. Os donos de empresas tinham certeza de que o assassino era alguém a quem eles atendiam de vez em quando. Sam foi enterrado em uma cova anônima naquela comunidade. Mas como o mistério de seu assassinato não foi resolvido, o cadáver foi exumado 2 vezes. A primeira vez foi em 1979, quando alguns profissionais da Universidade de Oklahoma ouviram falar do caso e decidiram fazer uma reconstrução facial em 3D para ver se isso ajudaria na identificação. Os médicos que examinaram Sam tinham quase certeza de que ele era caucasiano, na faixa dos 20 e poucos anos. A equipe de Oklahoma fez algumas revelações interessantes. Embora desde o início eles tenham descoberto que ele provavelmente era destro, ele também parecia ser mais velho do que eles inicialmente acreditavam. Mas como 35-9, isso contradizia quase tudo o que o primeiro médico legista havia dito e lançou uma luz totalmente nova sobre o caso e quem poderia estar potencialmente envolvido. Quando ouvi tudo isso,
me deu uma perspectiva única. Ouvir a mesma história 3 vezes diferentes e cada vez ser diferentes. A última versão da história, que afirma ser a verdade, é doentia de pensar. Mas se experimento estranho aconteceu em uma cidade, nesta próxima parte, a história é contada pela perspectiva de um jornalista canadense, que não estava por perto do caso original, mas escreveu artigos para um outlet de médio porte em 2000. No mesmo ano, Sam, da fossa séptica, foi exumado pela segunda vez. Houve muitas perguntas relacionadas a esse cadáver misterioso, mas deve haver um acúmulo sério para que um corpo seja exumado 2 vezes. Eles queriam reconstruir seu rosto de novo, mas também queriam uma amostra de DNA, bem como moldes dentários para corresponder aos registros. Dezenas de pessoas saíram da toca. Pessoas tão distantes quanto a Califórnia, alegando que Sam era algum tipo de membro da família ou outro. O cara estava vestido com uma camisa de trabalho e jeans. Então era comumente aceito que era um trabalhador migrante de algum tipo de construção ou agricultura. Se essas pessoas desaparecidas não tivessem um emprego ou um estilo de vida compatível com isso, elas seriam eliminadas muito rapidamente. Independentemente de muitas pessoas alegarem que Sam era seu primo, ou tio, ou o que quer que seja. Os registros dentários eram uma forma de provar e refutar essas alegações e foram os maiores motivos para a segunda escavação. A aplicação da lei começou a atirar em teorias a torto e a direito, já que nem uma única correspondência dentária apareceu. Havia uma correspondência potencial que alguns detetives da web estavam procurando para todos nós na imprensa. Ouvimos falar sobre isso. Um homem nativo chamado Edward desapareceu em 75 e seu carro foi encontrado nas proximidades. Na área, o homem nunca mais foi visto, então. Quando foi corrigido que Sam Séptico era na verdade nativo, esses detetives da web afirmaram que talvez eles fossem a mesma pessoa. Tank Sam tinha todos os dentes intactos. Eles estavam com a saúde incrivelmente debilitada, pois foram enviados para todo o Canadá e para a América. Os moldes e fotos foram enviados para dentistas em todos os lugares, na tentativa de ver se alguém já havia trabalhado nessa pessoa antes. Tinha qualquer registro dele, embora o único comentário consistente fosse que os dentes eram definitivamente horríveis. Era uma triste verdade que dissipou muitas teorias idiotas, falando sobre bisbilhotar becos sem saída, porque você tem que lembrar que essa pessoa não era apenas um John Doe, mas também não tinha um assassino. Para resolver este caso, foi DNA, ou algum tipo de confissão no leito de morte. Isso foi literalmente dito pelos investigadores presidentes. Décadas se passaram neste ponto e nenhum terreno foi ganho até 2021, que voltou com o resultado de uma única partida. Um nativo de 26 anos chamado Gordon Sanderson. Ele nasceu em Manitoba, mas morou em Edmonton durante os anos de seu assassinato. A última vez que sua família o viu, Gordon disse a eles que estava indo para visitar seu irmão e nunca mais voltou, momento em que ele se tornou uma pessoa desaparecida, pessoa em uma pilha de arquivos. Eles usaram o DNA de sua irmã, que ainda estava viva, para fazer essa conexão. Os resultados do laboratório transformaram o caso em uma investigação ativa de homicídio que francamente surpreendeu a todos nós na imprensa. Havia uma grande possibilidade de o assassino nem estar mais vivo. Era como perseguir um fantasma neste momento, mas francamente sempre foi. Não tínhamos um nome para esse pobre rapaz durante quase 4 décadas de morte. Mas agora temos Gordon Sanderson foi brutalmente assassinado em algum momento do ano de 77. Até fiz essa história circular, não apenas pelas manchetes, mas por gerações. Tive que entrevistar pessoas que mal se lembram de nada. O tempo é uma coisa engraçada quando se trata de justiça, porque faz mais mal do que qualquer coisa. Capaz de voltar atrás e descobrir que Gordon Sanderson estava envolvido em vários tipos de crime. Ele frequentava bares e tinha contatos que eram criminosos conhecidos e poderiam até estar ligados a gangues da cidade. As evidências não são públicas,
Então não se sabe o quão envolvido Gordon estava no submundo do crime. Intermediário de qualquer forma, essa é a direção que a investigação atual tomou. Gordon Sanderson foi assassinado por um associado familiar que tinha ligações com diferentes atividades criminosas. O ponto de uma execução marcada, o que Gordon poderia ter feito para colocá-lo em tal posição, a imprensa não sabe. E os investigadores parecem estar apenas especulando. Direi que identificar Gordon é uma grande vitória por si só. Descobri que agora há muito ar morto para poder dar à ilha alguma aparência de justiça, mas eu estava errado.